Torna-te aquilo que és, tendo aprendido o que é isso. É uma frase do antigo poeta Píndaro, presente em Odes Píticas, que o Nietzsche se interessa e se apropria muito cedo e que vai permanecer na sua obra até o final. Então eu queria dividir essa comunicação em duas partes. Primeiro, abordar o torna-te aquilo que és em oposição ao conheça-te a ti mesmo, socrático, que parecem tentar lançar luz para o mesmo enigma do eu, do si mesmo, do humano, e depois abordar, tentar desvendar um pouco o significado do torna-te aquilo que és na obra do Nietzsche, a partir das suas aparições. Então, eu queria trazer um texto de um filósofo contemporâneo, Luc Ferry, que ele tem um livro chamado A Sabedoria dos Mitos Gregos, em que ele comenta essa sentença. Porque, num primeiro momento, a gente pode achar que se trata de autoconhecimento, que se trata de uma forma de introspecção, mas ele diz: o conheça-te a ti mesmo não significa de forma alguma, como às vezes hoje em dia se acha, que se deve praticar o que chamamos de introspecção, isto é, tentar conhecer seus próprios e mais secretos pensamentos, e tentar, por exemplo, desvendar seu inconsciente. Não se trata de psicanálise. O significado é bem diferente. A expressão quer dizer que devamos conhecer nossos próprios limites. Saber quem somos é ter conhecimento de nosso lugar natural na ordem cósmica. Então, se como o Ferry quer, a fórmula de Delfos era uma espécie de advertência para que o mortal não cometesse um pecado de híbris ou uma desmedida e esquecesse seu lugar humilde na ordem cósmica grega, a fórmula nietzschiana, a partir de Píndaro, vai numa direção muito diferente. O conheça-te a ti mesmo pressupõe um si mesmo eterno e imutável. O torna-te aquilo que és trabalha com um si mesmo criado, construído pelas experiências. O eu do primeiro é um eu já conhecido a priori. O do segundo é moldado a posteriori. O primeiro se reporta a uma ideia de eternidade cósmica. O segundo a um vir a ser de vontade de potência. Em Nietzsche, a desmedida não é pecado, se aproxima até de uma espécie de ontologia. Tudo é a vontade de potência, tudo quer transbordar, ser mais. Então, os seres potencialmente tendem à desmedida. Então, aí eu vou para a segunda parte, que é a aparição do torna-te quem és, aquilo que és na obra do Nietzsche. Aos 14 anos, quando ele era um estudante na escola de Pforta, ele escreveu uma autobiografia em que ele inclui essa máxima do Píndaro. Torna-te aquilo que és, tendo aprendido o que é isso. E ela vai retornar no seu período de professor na Universidade da Basileia, quando ele escreve a terceira consideração extemporânea, Schopenhauer como educador. E aparecerá diversas vezes em sua filosofia de maturidade, como em H é Ciência, Assim Falou Zaratustra, sendo também o subtítulo da sua outra e mais famosa biografia e último trabalho, Et Homo, Como se tornar o que você é. Então é algo que percorre toda a filosofia do Nietzsche. Assim sabemos que não se trata de um pensamento momentâneo ou apenas de uma expressão poética de outra ideia, mas antes uma fórmula vital dessa filosofia. Então eu gostaria de abordar o torna-te aquilo que és como sendo tanto um imperativo quanto um enigma, até mesmo um pensamento-chave. Essa é a proposta da minha tese de doutorado e dessa comunicação. Tornar-se aquilo que se é, tendo aprendido o que é isso, é a tarefa mesma do ser humano em sua vida. É uma tarefa que envolve os grandes desafios propostos por Nietzsche, em conceitos mais conhecidos como a autossuperação, o além do homem, o amor fati e o eterno retorno. Tornar-se aquilo que se é, tendo aprendido o que é isso, é superar aquilo outro que erroneamente se foi, como faz Zaratustra ao longo dos seus encontros e desencontros com os homens, e como faz o próprio Nietzsche, de erudito de filologia a schopenhaueriano a filósofo trágico. Conforme o autor escreveu em Et Homo, é minha sagacidade ter sido muitas coisas em muitos lugares a fim de poder me tornar uno, a fim de poder chegar a ser eu também tinha de ser, por algum tempo, um erudito.
Então, esta fórmula implica o amor fati, que é a tarefa de amar o destino como aconteceu, amar a necessidade como se fosse vontade, o além do homem, que eu entendo como uma tarefa de autossuperação, pois o além do homem nietzschiano é aquele que supera em si mesmo o homem, o eterno retorno, a tarefa de instaurar e fruir o instante presente da maneira mais autêntica possível, complementar ao amor fati, e a vontade de potência, a tarefa de conferir unidade a uma multiplicidade de forças que constituem esse si mesmo. Então, o Torna-te Aquilo que És também aparece em H é Ciência, marcando a vinda da sua derradeira fase, que é a fase trágica. Né? A obra H é Ciência é uma obra grávida, como costumam dizer, do Zaratustra. O termo aparece no aforismo 270. Que diz tua consciência? Torna-te o que és, sendo retomado e explicitado no 335. Queremos tornar-nos aqueles que somos, os novos, os únicos, os incomparáveis, aqueles que são seus próprios legisladores, aqueles que são seus próprios criadores. Tanto Nietzsche quanto seu personagem Zaratustra passam por transformações até se tornarem o que eles são, filósofos trágicos, mestres do eterno retorno. É também um modelo de atitude existencial que o Nietzsche reivindica para a humanidade, nessa nova era da imanência, após a morte de Deus e o fim da dualidade essência e aparência no pensamento, que você até estava comentando. É notável que a trajetória do Zaratustra é uma série de aprendizados. Um tornar-se quem se é, de modo que o personagem é diferente, muda seus interlocutores e muda a maneira de se dirigir a eles. Zaratustra vai de cima a baixo, de baixo a cima, transformado da luz à sombra e da sombra à iluminação, da solidão à multidão e da multidão à solidão novamente, da saúde à doença, da doença à convalescença e da convalescença à saúde, da pregação ao canto e do canto ao silêncio. Em seu livro Zaratustra, Tragédia Nietzschiana, o pesquisador Roberto Machado comenta que se Zaratustra termina sozinho é porque ainda não existem companheiros que participam da descoberta, ou melhor, da invenção desconhecida dos melhores pensadores antigos ou modernos, de um sentido trágico da existência. Se Nietzsche, o solitário que se sentia o homem mais independente de seu tempo, escreveu assim, falou Zaratustra, indicando como ele se criou a si mesmo e se tornou um filósofo trágico, foi como um presente para que outros raros espíritos livres, outros filósofos artistas, outros nobres novos filósofos atinjam a altura ou a profundidade que os tornará quem eles são. E ainda, Machado comenta aqui, mais à frente, e visto que para Nietzsche o devir não aponta para um estado final, não flui em direção a um ser, o que se é, em vez de indicar deixar de devir, significa afirmar o ser do devir. Tornar-se o que se é atingir o máximo de intensidade que se pode, afirmando integralmente o que se é, em uma perspectiva para além do bem e do mal. Na própria obra, assim falou Zaratustra, a fórmula de Píndaro aparece escrita na passagem A Oferenda do Mel, quando o profeta sobe uma montanha e manifesta seu desejo por homens que compreendam e apreciem a sua sabedoria, tal como um pescador que fisga bons peixes com seu anzol e sua isca. Na passagem se lê: até que, mordendo meu afiado anzol oculto, os mais coloridos peixes abissais tenham de subir à minha altura, tenham de vir até o mais malvado de todos os pescadores de homens. Pois tal sou eu, no fundo e desde o início, a puxar, atrair, erguer, elevar, um puxador, preceptor e tratador que um dia, não em vão, instou a si mesmo. Torna-te o que és. Então, Zaratustra, ele quer ser um educador. Pois, como dizia Nietzsche já na sua fase jovem, é recordando de nossos educadores e formadores que nós podemos encontrar o caminho, a direção a nós mesmos. Pois é um caminho que precisa ser construído, criado, com um exemplo. E isso me lembra a consideração extemporânea Schopenhauer como educador. Então eu volto lá para a primeira fase para complementar isso.
numa passagem aqui que vai exigir um pouco de fôlego, porque eu acho que vale a pena ser lida na íntegra. Ele diz: ninguém pode construir para ti a ponte sobre a qual precisamente tu deves caminhar acima do rio da vida. Ninguém mais além de ti. De fato, há incontáveis sendas e pontes e semideuses que querem te levar pelo rio, mas somente ao preço de ti mesmo. Tu serias penhorado e te perderias. Há no mundo um único caminho pelo qual ninguém além de ti pode seguir. Para onde ele conduz? Não pergunte, trilhe-o. Quem foi que pronunciou a sentença? Nunca um homem se eleva mais alto do que quando ele não sabe para onde seu caminho pode conduzi-lo. Mas como encontramos de novo a nós mesmos? Como pode o homem conhecer a si mesmo? Ele é uma coisa obscura e oculta. E se a lebre tem 7 peles, então o homem pode retirar de si 7 vezes 70. E ainda não poderá dizer: isso sou eu de fato agora. Esta não é minha pele. Por isso é um começo atormentado e perigoso, por enterrar de tal forma a si mesmo e descer bruscamente para o poço de sua essência pelo caminho mais próximo. Quão facilmente ele se machuca, de modo que nenhum médico pode curá-lo. Além disso, para que seja necessário algo assim, se tudo dá testemunho da nossa própria essência, nossas amizades e inimizades, nosso olhar e aperto de mão, nossa memória e o que esquecemos, nossos livros e os traços de nossa pena. Mas esse é um meio para promover o mais importante interrogatório. A alma jovem olha retrospectivamente para a vida com a pergunta: o que amaste verdadeiramente até agora? O que arrebatou tua alma? O que a dominou e ao mesmo tempo fê-la feliz? Põe diante de ti a série desses objetos venerados e talvez eles resultem, através de sua essência e de seus resultados, numa lei, na lei fundamental de teu si próprio. Compara esses objetos, vê como uma completa, amplia, sobrepuja, transfigura o outro. Como eles formam uma escada pela qual até agora tu tens subido a ti mesmo. Pois tua essência autêntica não está profundamente oculta em ti, mas imensamente acima de ti, ou pelo menos acima daquilo que tu habitualmente presumes ser teu eu. Teus educadores e formadores autênticos adivinham em ti qual é o sentido originário, autêntico e qual o estofo fundamental de tua essência. Algo inteiramente não educável e não formável, mas em todo caso de difícil acesso, dificilmente comprometido e paralisado. Teus educadores nada mais podem ser que teus libertadores. Segundo o filósofo, o melhor caminho para chegarmos a nós mesmos é, portanto, recordando de nossos educadores e formadores, ainda que seja para superá-los, tal como Nietzsche superou Schopenhauer. Mais tarde, dirá ainda Nietzsche em Et Homo, que para se tornar o que se é preciso não ter a mínima ideia do que se é. O pesquisador John Kaag, no livro Caminhando com Nietzsche, sobre tornar-se quem se é, comenta que Nietzsche talvez esteja querendo dizer que o processo de autodescoberta exige que nos desfaçamos de autoconhecimento, do autoconhecimento que acreditamos já ter. Tornar-se é o processo contínuo de achar-se e perder-se. E é preciso perder-se com uma... E agora já sou eu falando. E é preciso perder-se com uma atitude afirmativa, de instaurar tudo aquilo que foi como se fosse vontade, segundo a fórmula do amor fati. Querer a dolorosa perda é afirmar a vida como ela é em sua imanência trágica, sem idealismo e sem ressentimento. Não se trata de descobrir, mas de criar-se, instaurando o passado do jeito que foi e também o projeto de futuro do jeito que se quer. Portanto, uma vez que o torna-te aquilo que és é uma noção recorrente na obra do Nietzsche, sob o título de seu último livro, e que se apresenta tão claramente como um apropriado eixo interpretativo de sua principal obra, Assim Falou Zaratustra, bem como um ponto de convergência entre seus principais conceitos, acredito que buscar elucidá-lo na posição de um pensamento-chave, norteador do projeto nietzschiano, seja uma abordagem frutífera para as pesquisas sobre a filosofia trágica de Friedrich Nietzsche. É isso. Obrigado.